HCJB. Hoje Cristo Jesus bendiz. Com a bênção do Divino Mestre, apresentamos DX Internacional QRV. Bem-vindo a este seu programa DX HCJB. Receba um forte 73 da sua amiga Eunice Carvajal. Um dos propósitos de quem pratica o hobby do DXismo é conhecer o que está acontecendo nos países dos quais é a emissora a qual escuta. Queremos no programa de hoje compartilhar um pouquinho do que está acontecendo aqui no Equador. É que o Equador está vivendo, ao igual que o Brasil, um ambiente carregado de política. Faltam menos de 37 dias para as eleições, pois o povo equatoriano vai ir às urnas no próximo 20 de outubro. O novo presidente, assim como também deputados a nível nacional e provincial, representantes ao Parlamento Andino, vão ser eleitos nesta próxima data cívica aqui no Equador. E o Tribunal Supremo Eleitoral está fazendo um monitoreio muito perto de todos os partidos políticos equatorianos, pois eles têm colocado nesta ocasião um tempo no qual os partidos podem fazer esta campanha política e também um topo na quantidade de dinheiro que eles podem gastar nesta campanha. Ao redor de $1 milhão está permitido a cada grupo político gastar nesta campanha eleitoral. Cada dia, os meios de comunicação, jornais, rádios e televisoras são monitoreadas por uma companhia que está entregando ao Tribunal Supremo Eleitoral os resultados de quais são os partidos políticos que estão gastando mais, quanto dinheiro eles vão gastando e também, às vezes, decidem se certas atividades dos candidatos podem ser consideradas como atividades políticas. Por exemplo, o candidato ao partido PRIAM, o multimilionário Álvaro Noboa, apresentou nos dias 8 e 9 de setembro um especial sobre uma das fazendas que ele tem. E este especial que eles fizeram sobre esta fazenda dele, na qual se falava que existia problemas com seus empregados, e por meio deste especial ele apresentou a boa face da sua fazenda, foi considerada pelo Tribunal Supremo Eleitoral equatoriano como propaganda política. E nessa campanha política para a vacante, podemos dizer assim, de presidente, temos alguns candidatos muito velhos e conhecidos, os dinossauros da política, como é, por exemplo, o senhor León Febres Cordeiro, que desta ocasião decidiu não se apresentar para presidente, mas sim para deputado da província do Guayas, e com isso apoiar ao candidato do seu partido político, que é o senhor Neira. Outros ex-presidentes da República que estão participando nessa campanha eleitoral são Rodrigo Borja e Osvaldo Hurtado, quienes se vão em prol da presidência da República do Equador. E candidatos novos, alguns praticamente desconhecidos, até para os mesmos equatorianos que nunca antes tínhamos escutado falar deles. Nestes próximos programas vamos conhecer um pouquinho dos candidatos a presidente do Equador. Uma das menos conhecidas é Yvonne Baquí, quem vem de ter trabalhado como embaixatriz do Equador em Washington. Seu nome completo é Yvonne Juiz Abushakra de Baquí e nasceu em 23 de fevereiro de 1951 na cidade de Guayaquil. Mede 1,75 m de estatura e pesa 130 libras. É a nona filha de imigrantes libaneses. Fred Kaus, quem, quando se nacionalizou como equatoriano, trocou seu sobrenome ao de Juez, e Anan Abushakra. Aos 17 anos,
se casou com o libanês Sami Abd el-Baki e viveu em Líbano justo na época da Guerra Civil, no ano de 1974. No ano de 1982, saiu do Líbano para estudar arte na Sorbona de Paris. No catálogo de artistas do Líbano, ela figura como uma das melhores pintoras de esse país. Ela é considerada uma mulher de centro-direita e durante o governo de Jamil Mawad foi a primeira mulher que ocupou o cargo de embaixatriz nos Estados Unidos. Antes disso, ela tinha sido cônsul em Líbano e também em Boston. Estudou na Escola de Governo John F. Kennedy da Universidade de Harvard, onde foi a diretora do Grupo de Resolução de Conflitos. Seu papel foi de muita importância durante o processo de paz entre o Equador e o Peru. A maior dificuldade que tem Ivonne Baki para chegar à presidência do Equador é que é praticamente uma desconhecida. Começou com uma porcentagem de 0,01% de aceitação entre o povo equatoriano e atualmente tem ao redor de 3%. Até se falava que ela ia declinar a sua candidatura para a presidência, mas em dias passados ela desmentiu esta informação. Pois são mais de 70% de equatorianos que ainda não têm decidido seu voto e ela espera ganhar. A estes indecisos, pensa que ela pode fazer com o Equador o que diz o nome do movimento político que a apoia, que é Metamorfose. Aqui, Porto Alegre. Grande parte do deserto do Saara fica no Mali. Da capital deste país, Bamako, transmite a radiodifusão do Mali. Você poderá ouvir muita música tradicional daquela região. Sintonize após as 6 horas no tempo universal em 4.785, 4.835 e 5.995 kHz. E a Rádio Voz da Indonésia transmite em espanhol entre 17h30 e 18 horas UTC em 15.150 kHz. A emissão é destinada à Europa, mas nesta época do ano também pode ser captada no Brasil. E a Rádio Nacional do Paraguai voltou a ser sintonizada em ondas curtas. Adam Gonzalez ouviu a emissora na Venezuela em 6 de setembro, por volta de 23 horas UTC, com transmissão esportiva. A Rádio Nacional do Paraguai agora está em 9.736 kHz. E que tal captar uma emissora da cidade onde Marconi recebeu a primeira transmissão sem fio através do Atlântico? O feito ocorreu em 1901, em St. John's, do Canadá. Daquela cidade emite a CKZN na frequência de 6.160 kHz. A dica de Caio Lopes, que ouviu a emissora e recebeu o cartão QSL em 90 dias. E a Rádio França Internacional possui excelente emissão em português destinada ao continente africano, mas que também pode ser captada na América do Sul. Vai ao ar às 20 horas UTC em 15.530 kHz. E neste dia 16 tem mais uma emissão especial comemorando os 50 anos do Japan Short Wave Club. Vai ao ar em inglês, dentro do programa Hello from Tokyo, da Rádio Japão. Confira 1 hora e 10 minutos no tempo universal, em 17.835 kHz, de acordo com informação de Gabriel Barreira. De Porto Alegre falou Célio Romais. No final de semana passada, quando no Brasil estava se comemorando a independência do Brasil, os nossos amigos do Santa Rita de X Club nos lembraram de uma importante data para a história da rádio no Brasil. São Paulo. Comemora-se neste sábado, e isto foi com data 7 de setembro, os 80 anos da primeira transmissão de rádio realizada oficialmente no país. A inauguração fez parte da comemoração do centenário da independência do Brasil. Cerca de 80 equipamentos radiofônicos captaram o pronunciamento do então presidente Epitácio Pessoa, durante a exposição do centenário da independência na esplanada do Castelo, no Rio de Janeiro. Os ouvintes também puderam apreciar outras atrações, como música lírica e conferências,
transmitidas diretamente do Teatro Municipal. O Westinghouse Electric International Company instalou, à época, uma emissão de 500 watts no alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, juntamente com a Companhia Telefônica Brasileira. Existe polêmica nisto, apesar de a primeira transmissão ter sido feita realmente em 7 de setembro de 1922, a comemoração é motivo de controvérsia. A data oficial, para não coincidir com o Dia da Independência, normalmente se comemora em 25 de setembro, Dia Mundial do Rádio, ou em abril, no aniversário da fundação da primeira emissora brasileira por Roque Pinto em 1923. Oitenta anos da rádio no Brasil. E a rádio sempre tem sido parte do movimento e da informação em cada um dos países aos quais tem ido chegando. E por isso temos a continuação também o Informe de X desde o Brasil por Jorge Silva. Brasil. O rádio chegou ao Brasil no dia 7 de setembro de 1922. A multinacional Westinghouse fez a primeira apresentação da então já não tão nova tecnologia no Dia da Independência, dentro do pavilhão da Exposição Internacional do Rio de Janeiro, que comemorava o centenário do nascimento do Brasil. Cuba. Esta é a programação atual da Rádio Havana, Cuba, em espanhol. Europa, das 21 horas às 23 horas UTC, em 13.605 e 15.520 kHz. Para as Américas, das 21 horas às 23 horas UTC, em 11.705 e 15.230 kHz. Das 23 a 1 hora UTC, em 6.000 e 11.875 kHz. E das 0 a 1 hora em 6.050 e 9.820 kHz. Da 0 a 05 UTC, em 5.965, 9.600, 11.760 e 15.230 kHz. E das 11 às 14 horas UTC, em 6.000 e 11.760 kHz. Das 12 às 14 horas UTC, em 9.550 e 15.230 kHz. Canadá. Recentemente, a seção espanhola da Rádio Canadá Internacional divulgou os nomes dos 15 sorteados, entre os que acertaram que a seleção canadense participou uma única vez do Mundial de Futebol. 4 brasileiros foram sorteados, sendo eles Paulo Jorge Ferreira, Marcelo Leonardo Borges, Everton Ferreira Lanes e Jailton Amaral. Finlândia. A conferência do Conselho de Schiste Europeu aconteceu nos últimos dias 16, 17 e 18 de agosto na cidade de Pori, com a presença de deschistas e representantes de distintas emissoras de uns 16 países. Também estavam presentes os enviados de Rádio Vladarem, Deutsche Welle, Rádio Free Ásia e Voz da Turquia. Esses últimos realizaram muitas entrevistas com radioescutas e recordaram a abertura do serviço em espanhol depois da última conferência finlandesa em Tampere, isto em 1992. México. Iván López Alegría é um dos mais famosos e conhecidos deschistas mexicanos. Além disso, foi um dos iniciadores dos encontros anuais de radioescutas no México, que no próximo ano celebrará sua 9ª edição, na cidade de Tizayuca, a uns 50 quilômetros ao sul da cidade do México. Se você deseja, pode enviar as suas colaborações para jorgec@bol.com.br.
E queremos agradecer a saudação enviada pela Associação de Jornalistas Santomenses. Se você deseja entrar em contato com eles, também pode enviar um e-mail para ajors@mail.pt. Quem nos escreveu foi Peter Leal Bolsas, um jornalista que atualmente é o presidente da Associação dos Jornalistas Santomenses desde o ano 2000. Ele tem trabalhado muito na área de Cabo Verde e Portugal, onde se encontra em missão de serviços. Um forte 73 para nosso amigo Peter Leal Bolsas e esperamos continuar em contato com ele. Ele envia um forte 73 para todos os deixistas em Brasil, Portugal, Cabo Verde, Santo Tomé, Angola, entre outros. E aqui queremos agradecer a grande quantidade de cartas e e-mails que têm nos enviado os nossos amigos com comentários dos nossos últimos programas. Esperamos continuar em sua companhia sempre e continuar estendendo os nossos laços de amizade. Devido às dificuldades financeiras que os nossos ouvintes sabem que a HCJB está atravessando, lhes rogamos enviar, juntamente com sua carta, uma contribuição para os gastos do correio. Ou também pode nos enviar um e-mail por tour@hcjb.org.es. Você nos sintoniza através das seguintes frequências: no horário matutino nos 9.745 kHz nos 31 metros, no horário da tarde nos 15.295 kHz 19 metros, e à noite em 11.920 e 12.020 kHz nos 25 metros. E este, juntamente com outros 13 programas, podem ser pegados diretamente da internet visitando a nossa página web www.hcjb-brasil.org. Ali você pode pegar este programa e gravá-lo no seu computador e escutá-lo com maior tranquilidade. Visite nossa página e também você pode adquirir gratuitamente o sistema de Real Áudio que vai lhe permitir nos sintonizar através de este meio. Gostei muito de um artigo que foi publicado num dos boletins do Santa Rita de X anteriores. E se você tem um pouquinho de dificuldades para saber o que é Real Player e Windows Media Player, o Santa Rita de X Clube publicou no 7 de setembro um artigo um tanto interessante. E eles nos dizem: São Paulo, para quem quer ouvir rádio na internet, são necessários os seguintes: conexão à rede, uma placa de som, caixas de som e, é claro, um programa para conseguir ouvir a emissora desejada. Os dois softwares mais conhecidos são o Real Player e o Windows Media Player. Os programas são gratuitos e de qualidade parecida. No entanto, o Real Player é mais usado pelas rádios online. Para acessar este programa, você pode entrar no site www.real.com/player e fazer o download. Este tem 5,1 megabytes. Ou seja, você pode entrar nessa página e pegar o programa e instalá-lo em seu computador. Esta é a versão grátis que fica meio escondida no pé da página. A versão mais completa tem custo, $29,99. Daí, para você poder ter acesso a mais de 3.000 rádios de 76 países, é só acessar www.realguide.com.br. Em sua sétima versão e conquistando um espaço de respeito no mercado está o Windows Media Player, www.windowsmedia.com. A última versão do software tem alguns prós e contras em relação ao Real Player. Do lado positivo, ele integra em um único programa também as funções do Real Jukebox, programa do rival para reprodução e gravação de MP3.
Outra vantagem é que é totalmente gratuito e já vem incluído no Windows Me. No entanto, o programa exige mais memória e leva mais tempo para carregar. A versão 6.4 do Windows é menos pesada e mais recomendada para computadores com menos de 6 MB de memória RAM. Este software você encontra no site www.microsoft.com/Windows Media. Nesta semana passada, o mundo inteiro lembrou os fatos do 11 de setembro do ano passado. Em diversos lugares do mundo se fizeram diversos tipos de celebrações também. Para a maior parte do mundo é um momento de triste recordação. Mas os cristãos devemos ter uma nova perspectiva de isto. David McCaslin nos disse o seguinte: 12 horas depois do ataque terrorista ao World Trade Center, uma repórter de televisão se encontrava no andar térreo com um maço de papéis na sua mão. Ela os havia juntado na rua e estavam cobertos com escombros das torres caídas. Um papel era parte de um relatório de uma corporação financeira. O outro era uma proposta de negócios. E um terceiro era um plano de aposentadoria. À luz das milhares de vidas que se perderam ali, aqueles papéis pareciam agora tão insignificantes e sem importância do que algumas horas atrás. As calamidades alteram as nossas perspectivas. Quando vidas estão em risco, compreendemos que as pessoas e não as possessões é o que mais importa. E se damos passos para reordenar as nossas prioridades e tratar as pessoas bem, a lição não terá sido em vão. Novas perspectivas na vida, incluindo aquelas que Deus nos dá através da Bíblia, podem desvanecer rapidamente, a não ser que colocamos o conhecimento em prática. A Bíblia nos diz: sejam praticantes do que está escrito, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Tiago 1, 22 e 25. Depois de grandes tragédias, muitos de nós são desafiados a colocar Deus e aos outros em primeiro lugar nas nossas vidas. Vamos permanecer na palavra e agir para manter a nossa nova perspectiva. Aqui, Nações Unidas, Nova York. Em reuniões com representantes da França, China, Rússia e Reino Unido, o secretário de Estado norte-americano Colin Powell reforçou as afirmações feitas pelo presidente George W. Bush na Assembleia Geral da ONU pelo desarmamento imediato e incondicional do Iraque. I'm very pleased with the conversations that we just had with my colleagues from the European Union. Colin Powell, que manifestou sua satisfação com o encontro que manteve com seus colegas da União Europeia, afirmou que os Estados Unidos trabalharão em torno de uma resolução que intime o Iraque a renunciar às armas de destruição em massa. Uma resolução muito mais forte do que as anteriormente adotadas pelo Conselho de Segurança, disse o secretário de Estado norte-americano, indicando que o texto desse documento deveria ter prazo determinado. Representantes dos países membros do Conselho de Segurança indicaram, por sua vez, que essa resolução somente seria redigida dentro de uma semana, quando o período de debates da Assembleia Geral da ONU for encerrado. O embaixador do Iraque junto às Nações Unidas, Mohamed Al-Douri, qualificou as declarações do presidente norte-americano George W. Bush na Assembleia Geral da ONU como uma série de mentiras sem qualquer fundamento. O representante iraquiano, que falou à margem dos debates plenários, afirmou que os Estados Unidos não possuem qualquer evidência para incriminar o Iraque. I only can say that President Bush's speech had no credibility at all. And I am sorry to say, o embaixador iraquiano na ONU afirmou que a única coisa que podia dizer era que o discurso do presidente Bush não tinha qualquer credibilidade. Mohamed Al-Douri assinalou também que era lamentável que o líder de uma grande potência mundial pudesse recorrer a tais métodos para alcançar ganhos pessoais contra um Estado soberano e fundador das Nações Unidas, o Iraque.
No seu discurso feito na quinta-feira, o presidente norte-americano afirmou que a ONU tem o dever de obrigar o Iraque a cumprir com as resoluções do Conselho de Segurança. Indicando em Nova York a posição do Brasil sobre a questão do Iraque, o ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, afirmou que o uso da força deve ser a última opção quando se esgotarem todas as alternativas diplomáticas. O uso da força, disse ele, deve ser consequência de uma deliberação do Conselho de Segurança, o único órgão com legitimidade para tomar tal decisão. A posição do Brasil é clara e eu a formulei com este objetivo no meu discurso. Nós entendemos que o tema do Iraque deve ser tratado no âmbito do Conselho de Segurança e cabe ao Conselho de Segurança tomar as medidas para lidar com as resoluções não cumpridas e evitar maiores tensões na região. Neste sentido, a posição brasileira é muito convergente com a visão que transmitiu o secretário-geral Kofi Annan na abertura dos trabalhos. Celso Laffer, ministro das Relações Exteriores do Brasil. O presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez qualificou o conflito interno da Colômbia como uma ameaça potencial à América Latina. Uribe Vélez, que falou perante a Assembleia Geral da ONU, advertiu que a crise poderia desestabilizar toda a região. O problema colombiano es un riesgo para la estabilidad democrática de la región. Necesitamos la ayuda del mundo para resolverlo. O problema colombiano é um risco para a estabilidade democrática da região e necessitamos da comunidade internacional para resolvê-lo, afirmou o presidente Álvaro Uribe Vélez. 2 milhões de pessoas, a metade crianças, perderam seus lares devido aos atos de violência dos grupos rebeldes. A violência diária faz com que o país torne-se cada vez mais pobre, desencorajando investimentos, desviando recursos consideráveis que poderiam sanar a dívida social do país, disse o presidente da Colômbia. Em seu discurso na sede da ONU em Nova York, o presidente de São Tomé e Príncipe, Fradique de Menezes, lançou um apelo à comunidade internacional para um maior compromisso com o desenvolvimento sustentável. O presidente reiterou que seu país poderá desaparecer se as nações desenvolvidas não assumirem responsabilidade pelos altos níveis de poluição que produzem. The people of São Tomé and Príncipe live on 2 small islands in the Atlantic Ocean. O povo de São Tomé e Príncipe vive em 2 ilhas pequenas no Oceano Atlântico, afirmou Fradique de Menezes. Se o nível do mar continuar subindo com o aquecimento global, meu país vai desaparecer. São Tomé e Príncipe, país de expressão portuguesa situado no centro-oeste da África, baseia 90% de suas exportações na produção do cacau. Das Nações Unidas, Nova York, João Lins de Albuquerque. Con esto encerramos o nosso encontro de hoje. Será até a próxima semana. Um forte 73 e todo o carinho da sua amiga Eunice Carvajal.